Diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor. Vou ler na versão NVI. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui a palavra do nosso Deus. Convido você a curvar a sua cabeça, a colocar o seu coração diante de Deus, a colocar a minha vida diante de Deus, a fim de que a fidelidade da pregação e que Deus ilumine com a sua misericórdia o meu coração e o seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de amor, bondoso Jesus, Deus o Filho, plenamente homem, plenamente Deus. Bondoso Espírito, que abre mentes e corações, consola e revela a mente do Senhor ao seu povo da aliança. Peço por misericórdia e a Ti eleva a minha alma, Deus triuno. Em Ti confio para a tarefa nesta noite de pregar a Tua santa, fiel, infalível e inerrante palavra. A única que pode nos santificar, dividir juntas e medulas, confrontar pecadores com seus pecados e consolar para si tais pecadores. A única que pode, com o poder de Deus, por sua mensagem, salvar pecadores da ira eterna de Deus. Eu creio, Senhor. Creio que a sua lei, a sua palavra é perfeita e restaura a alma de homens pecadores. Creio que o seu testemunho é fiel e instrui até mesmo o mais simples dos homens. Creio que a sua palavra é reta e alegra o coração com seus mandamentos revelados. São puros, ilumina os olhos cegos, para que vejam o poder da sua glória. Por isso, Senhor nosso, agora que se faça presente aqui no meio do seu povo, o povo da aliança, nos ilumine os olhos pela revelação da sua palavra. Peço ao Senhor que livre o seu servo da soberba e que lhe dê linguagem sadia e irrepreensível no falar. Que a soberba não o domine, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos, eu gostaria de começar com uma breve ilustração. Você já amou alguém? Você já amou alguém? Você já amou a ponto de ficar muitas vezes sem nem lembrar das próprias obrigações? Amando assim de uma forma que esqueci de comer. Tá assim, esqueceu de comer. Ou talvez ficar ansioso por falar com essa pessoa, desejoso de saber qual seria a sua resposta antes de pedir para namorar, né? Estou vendo alguns maridos já alisando a esposa, bênção de Deus. Antes de pedirem namoro, sempre ali, será que ela vai me aceitar, será que não? Aqui é uma pergunta direcionada aos casados e aos que estão namorando ou início do namoro ou orando para. Você lembra de quando você se apaixonou pela pessoa com quem você é casado hoje, ou com quem você namora, ou com quem você pretende namorar? Eu me lembro quando eu comecei a namorar a G, a mãe das minhas duas filhas. Eu morava aqui em Maringá e ela lá em São Paulo.
Então eu namorei com ela 3 a 4 meses à distância, algo que eu não recomendo a ninguém. E a saudade era tanta, o desejo de vê-la era tanta, que com 4 meses de namoro eu desisti de um curso bíblico que eu estava aqui matriculado em Maringá, na Jocum, e me mudei a São Paulo, a fim de não perder a oportunidade de casar. Vai que no meio do caminho a distância ela decide terminar, né? Estando lá, marcando a presença, seria mais certeiro, né? Agora eu pergunto às crianças, adolescentes, que ainda não estão nessa fase. Vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês sem a mamãe, sem o papai? Como que é legal aquela comida que o papai e a mamãe fazem? Ou melhor, vocês já pararam para pensar, crianças, o quanto vocês amam o papai e a mamãe? Olha, eu lembro de quando eu era criança, eu amava o meu avô, que foi o meu pai, né? E eu amava sair com ele para pescar, para andar à toa na rua. E só de pensar em ficar longe dele, crianças, eu ficava extremamente triste. Fato é, igreja, quer sejamos velhos, jovens ou crianças, todos nós, em algum momento da vida, desde o princípio ao fim da vida, desde pequenos até o último dia, amaremos pessoas ou coisas. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, um livro que eu recomendo a leitura para quem tem paciência de ler Lewis, ele disse a seguinte forma, de maneira muito poética e bela, a respeito do amor incondicional. Ele diz o seguinte: não existe investimento seguro. O simples fato de se amar é uma vulnerabilidade. Ame alguma coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de que seu coração ficará intacto, não deve oferecê-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Use passatempos, pequenos luxos para envolvê-lo cuidadosamente. Evite todas as complicações. Tranque-o de forma segura no caixão ou ataúde o seu coração no egoísmo. No caixão, seguro, escuro, inerte e sem ar, seu coração mudará. Não será mais quebrado. Se tornará inquebrantável, impenetrável e irredimível. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode ficar perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor é o inferno. C.S. Lewis está falando isso de uma maneira poética. Ele está usando aqui um poema no seu livro para informar aos seus leitores a respeito da dinâmica dos amores humanos. Por isso que eu sempre pergunto, você já amou alguém? O sermão de hoje é sobre o amor. Mas não o amor igual ao nosso, que é volátil, que é inseguro e que machuca corações de outros irmãos. Nós estamos falando de um amor que quebra, sim, corações, mas para santificá-los. Que quebra, sim, corações, mas para transformá-los segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um amor que quebra o nosso coração contra o nosso próprio pecado, contra o nosso próprio mal, contra a nossa própria arrogância. Um amor que nos consola, nos guia e derrama sobre o nosso coração um consolo pela graça e pelo sacrifício que foi feito na cruz. Nós estamos falando de alguém que nos ama e prova o seu amor para conosco. Antes de entrarmos propriamente no texto dito, vale destacar uma breve introdução bem rápida à Epístola aos Romanos, a fim de que estejamos sempre bem situados nessa passagem de Romanos 5. Há alguns debates pormenores literários na Epístola de Romanos. Eu posso ser suspeito a falar da Epístola aos Romanos, porque se para o nosso pastor a Epístola de Hebreus tinha que vir já no início, antes de Mateus, para mim tinha que ser Romanos. Eu sou apaixonado em Romanos. Para mim é o livro que explica toda a Escritura. E para Calvino também. Calvino dizia que se você entendesse Romanos, você entenderia toda a Escritura. Romanos tem um gênero literário de epístola, ou seja, Paulo está trazendo com lógica e clareza argumentos a favor de determinados pontos de vista doutrinários. Isso é apresentado no decorrer de toda a carta, que é doutrinária, prática e apresentativa. Doutrinária porque ela explica tudo a respeito do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Nós vemos isso em Romanos 2:16 e Romanos 16:25. Quando Paulo fala segundo o meu evangelho.
ela é prática. Porque dos capítulos 12 ao 16, Paulo, com muita clareza, nos explica como praticar toda a doutrina apresentada em Romanos numa vida prática. Ela é apresentativa. Porque Paulo até então não era conhecido pela igreja de Roma. Então a forma que ele tem de se apresentar como missionário não é expondo majoritariamente, em primeiro lugar, os seus planos futuros ou qual o seu projeto missionário, para onde ele queria ir, embora ele diga em Romanos 16 que ele queira ir à Espanha. Mas ele diz, ele expõe em Romanos toda a doutrina que ele acredita. De Romanos capítulo 1 até o 3:21, ele expõe a doutrina da criação e da queda. De Romanos 3:21 até 4:25, ele trata a respeito da doutrina da salvação. E agora, a partir do capítulo 5, capítulo que nós trabalharemos hoje, Paulo trata a respeito de 4 doutrinas. A doutrina da justificação, da imputação, da substituição e do amor de Deus pelos seus filhos. Ou seja, ele trata apenas no capítulo 5, de maneira quase completa, a obra de Cristo na cruz por nós. Voltamos aos nossos versículos e leremos os 2 primeiros versículos de Romanos 5. E aí iremos lendo e expondo no decorrer do tempo. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 1 ressalta a nós, em primeiro lugar, que a seguinte pergunta: por que precisamos de uma justificação? A ideia central aqui para compreender o porquê somos justificados é entendermos que nós éramos réus culpados e condenados diante de um juiz pronto para aplicar a sua ira e a condenação contra nós. E esse juiz estava completamente certo. Outra característica desse juiz é que ele é também rei. Isso se dá porque na época de Paulo, no mundo antigo e medieval, a maioria dos reis, além de reinar, eles também faziam julgamentos, eles tinham autoridade para aplicar a lei deles. Por isso a ideia é que nós estamos diante de um juiz que é rei, mas que além disso, nós somos culpados, já fomos condenados, e o pior, nós somos culpados de verdade. Nós nascemos culpados e essa acusação contra nós é completamente verdadeira. E as provas são suficientes para nos condenar eternamente. E essa prova é o meu e seu pecado. A prova que o juiz tem contra nós é o nosso próprio pecado. Se não fôssemos justificados. Quando me deparo com a verdade de que sou um réu culpado, a pergunta que eu deveria fazer é: se não posso justificar a mim mesmo, se não posso me defender porque esse juiz já está decretado que eu estou culpado, porque sou um culpado, quem o fará por mim? Tipo aquela pergunta do Chapolin, né? Quem nos poderá nos defender? A resposta vem clara no versículo 2. Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 1 começa fazendo uma declaração que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso também pela fé, a esta graça estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando o texto usa que nós somos justificados e mediante Cristo, ele já está trazendo a sentença final que esse juiz tem para aqueles que ele escolheu. Para aqueles eleitos redimidos, eu e você e todos aqueles no espaço-tempo, que já são justificados, que já foram justificados e que serão justificados no futuro. Todos estes foram e serão justificados pelo sangue de Cristo. Por isso, agora temos acesso ao trono celestial, lembrando-nos também das palavras do autor aos Hebreus, que não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Que por meio dele nós podemos ter acesso ao
trono de Deus. Meus irmãos, eu estou profundamente convencido, como alguém que já disse a respeito desse texto, que a maior parte dos problemas que nós temos sentimentais diante de Deus se encontra no fato de não nos sentirmos amados, mas está em não compreendermos essas verdades expostas no versículo 1 e 2. Pelo fato de que nós não compreendemos essas verdades, nós muitas vezes atribuímos a Deus por um dia mau, por um dia difícil, pelo dia de um dinheiro que some da conta, de um golpe que a gente cai, de um cartão de crédito, de um carro batido, da morte de um ente querido, de um diagnóstico de um câncer, de um diagnóstico de uma doença. Nesses dias maus, nós chegamos a questionar o amor de Deus. Porém, o amor de Deus se evidencia em que já somos justificados e já estamos em paz com Deus. É um ato definitivo. Não há mais guerra, não há mais condenação. E isso vemos de maneira clara no capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vemos que por meio de Cristo a nossa condenação não existe mais. E muitas vezes essa verdade ficou tão popular no nosso meio reformado e protestante que nós nos esquecemos de dar a ela a devida atenção e da sua profundidade. E que diante de Deus não existe mais nenhuma condenação. Não há mais condenação para mim e para você que éramos réus culpados. Independente da maneira como nós nos sentimos, independente daquilo que aconteceu ou acontecerá, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Estar justificado e inocentado diante de Deus, o justo juiz, o rei do universo, é glorioso. Mas nós não estamos justificados ou inocentados pelas nossas próprias obras. Como bem diz o primeiro versículo, é mediante Cristo, o nosso defensor, o nosso primeiro advogado. É por causa dele que temos acesso ao Rei, Juiz, o Deus triuno, que nos recebe de braços abertos, com todo o amor paterno. Cristo cumpre o papel de nosso advogado. Ele, além de ser o justo que se entrega por nós, ele é o nosso justificador. O nosso Rei, o Verbo Criador do universo, como o presbítero Anilton bem ressaltou, é aquele que encarnou, viveu, morreu e ressuscitou e nos defende de uma forma eterna, de uma maneira segura, estando sempre a nosso favor. Nós podemos ver isso de maneira clara, quando João diz, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Cristo Jesus, o justo, o justificador, o nosso Rei, é o nosso advogado. Mas não apenas isso deveria nos alegrar. O que deveria nos alegrar, uma segunda parte dessa passagem, se encontra nos versículos 3 ao 7. Veja comigo, versículos 3 ao 7. E não somente isto, diz o apóstolo Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez tenham coragem de morrer. Agora, Paulo adentra em um ponto central na doutrina da justificação. Que mesmo depois de justificados, mesmo depois de salvos, mesmo depois de recebidos em amor e graça pelo nosso Deus, nós ainda sofremos, ainda padecemos.
Eu sempre brinco que eu sou um crente velho, né? Porque eu tenho 27 anos de crente, mas 28 anos de crente, mas tenho 28 anos de idade. Então, eu vi aquela época que se o crente estivesse doente é porque Deus não estava com ele. Quantos lembram dessa época, né? Não, se você está enfermo é porque você está com alguma maldição, Deus não está contra você, alguma coisa do tipo. E essas bobagens que se vendiam antigamente. Mas Paulo lembra que esse povo eleito e amado pelo Criador do universo sofre, passa por tribulações, pois somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 4, 13. Que nós coparticipamos dos sofrimentos de Jesus enquanto aqui vivermos. Nós não estamos imunes do sofrimento, muito pelo contrário, nós temos que lidar com estes sofrimentos. Lidamos com o sofrimento e temos que estar convictos, enquanto lidamos com eles, do amor de Deus por nós. Temos que lidar com dias maus, temos que lidar com diagnósticos de doenças difíceis. Temos que lidar com a morte. Nós morremos. Do mais jovem ao mais velho, nós morremos. Temos que lidar com notícias repentinas e trágicas. Porém, como que nós lidamos com tudo isso? Nós lidamos com tudo isso e conseguimos perseverar. Como sabemos que iremos adiante, mesmo com dificuldades, com perseguições, com doenças, com morte? Como sabemos se perseveraremos no mesmo diante da espada do martírio? Como nós sabemos disso? A resposta está novamente nos versículos 3 ao 7, que diz, mais uma vez lerei: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, meus queridos, como nós devemos enfrentar os sofrimentos e as tribulações desse mundo. Lembrando, como eu citei no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 13, que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E Cristo, diz Hebreus, que não levou em conta o sofrimento que ele estava imposto. Antes, com alegria, foi à cruz, sabendo o fruto que aquilo produziria. Angustiante, suou gotas de sangue, teve uma batalha titânica ali no Getsemane, mas foi com o coração alegre. Por isso que Paulo diz, lá no versículo 3, nos gloriamos nas tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós queremos lidar com nossos sofrimentos de formas indiferentes, né? Enquanto aqueles que pensam que Deus não os ama quando chega o dia difícil, há outros que tentam lidar de maneira indiferente, estoica, como se nada tivesse acontecendo. E não é isso que a Bíblia nos propõe. A forma correta de lidar com as nossas tribulações é nos gloriando nelas. Não para nossa própria glória, mas a ideia de gloriamo-nos nas tribulações é a ideia de regozijo. O cristão se alegra nas tribulações. O cristão se alegra por ser perseguido por causa do nome de Cristo. Porém, esses versículos não nos revelam apenas a maneira como nós lidamos. Ele nos revela que nós perseveraremos, mesmo diante de tantas adversidades, por causa do amor de Deus que é derramado no meio do seu coração, por meio do Espírito Santo. O motivo pelo qual Deus nos levará adiante e nós nunca sairemos de suas mãos está no fato que o próprio Deus não só morreu por nós, na pessoa do seu Filho encarnado, não só ressuscitou por nós ao terceiro dia, não só nos escolheu em amor antes da fundação do mundo, como foi pregado hoje pela manhã pelo Leno, não só nos justificou, como vimos nos versículos 1 e 2 desta passagem, mas que Ele nos fará perseverar até o fim, e Ele nos cuidará até o último dia.
Ele guardará absolutamente todos aqueles que lhe pertencem. E já foram salvos, justificados, estes irão até a glorificação pelo amor de Deus. E é importante nós destacarmos o significado desta palavra amor. No grego há 3 palavras amor, e a palavra que Paulo escolhe utilizar aqui é o amor ágape. O amor ágape, ou agapau, como diriam alguns. E um dos significados desta palavra, segundo o dicionário do Logos, o Logos é um aplicativo de software que hoje a gente clica em cima da palavra do grego, ele já dá toda a raiz da palavra, né? O pastor conta que na época dele tinha que ir lá consultar 3, 4 livros para descobrir o significado da palavra. Agora não, você clica, dá um clique, vai toda a raiz, toda a radical da palavra. Um dos significados dessa palavra, segundo o dicionário, é um amor paternal. Principalmente um amor do coração, um amor sincero, incondicional, um amor devoto. E aqui eu pergunto àqueles que são pais: quem é que ama o filho por aquilo que o filho faz? Eu demorei muito para poder usar esse exemplo, mas agora eu posso. Eu tenho 2 filhas. E mesmo as 2 são pecadoras, as 2, até pequenininha também. Bichinha peca também. Dá um trabalho de vez em quando. Acorda 4 da manhã, chora. Essas coisas que a queda trouxe para o dia a dia do pai, né? Mas mesmo ela acordando 4 horas da manhã, eu ainda levanto, mais AG do que eu, sejando bem sincero. Vamos lá. Pegamos no colo, acalentamos, esperamos dormir. E às vezes dorme lá às 6h30, já tem que trabalhar de novo. Então não deu tempo de pegar aquele melhor sono. Para mim o melhor sono está entre as 3h30 e as 5h30 da manhã. Então quando ela acorda esse horário, é eu que toco para ir lá consolar. Perdi a manhã inteira, eu trabalho a manhã inteira acabado. Mas como é que se resiste um sorrisinho daquele pecador contra a gente? A arma que eles usam, aquele sorrisinho bangueleiro, não tem como resistir. O amor ágape é algo similar, é um coração sincero, paternal, é um amor incondicional. E por que é tão importante nós sabermos o significado dessa palavra? Porque esse amor ágape se distingue do fato dos outros 2 amores que é revelado, que é o filéu e o eros. Mas esse amor se distingue porque ele é incondicional. Ele não exige nada em troca, mas ele é dado pelo amante. Quando eu digo amante, ouça, aquele que ama. De forma incondicional, o amante, aquele que ama, entrega esse amor para o objeto de amor, para o objeto amado. E além, é o próprio amante que mantém este amor vivo. Quando aplicamos isso à nossa vida com Deus e descobrimos que o amor ágape de Deus, o amor paternal e incondicional de Deus para conosco, é o que nos faz perseverar, e é por isso que jamais deixaremos o Senhor, porque o próprio Deus é quem nos cuida e nos levará até o fim. Paulo diz isso em outros lugares da Escritura. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 18, Paulo diz o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Mas não apenas Paulo, Jesus, o próprio Senhor, em João capítulo 10, versículo 27 ao 28, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Preste atenção nessa parte. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Isso é uma promessa do nosso Senhor, de que ninguém nos tirará de suas mãos, ninguém nos tomará das mãos do nosso Senhor, daquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. É isso que é compreender o amor de Deus por nós. O amor ágape de Deus, que não dependeu e não depende de nós. Isso nos deveria fazer exultar de glórias a Deus. Saber que nada e nem ninguém nos fará perecer, nem mesmo você sairá das mãos do seu Senhor. Nem mesmo você tem a capacidade de sair das mãos do teu Senhor, daquele que te salvou. Jamais poderemos sair das mãos daquele que criou o universo. Foi Ele que nos escolheu para a salvação, meus queridos.
Pois quando entramos no relacionamento com Deus, quando eu e você fomos justificados, como o versículo 1 declara, quando nós somos justificados em Cristo Jesus, não tínhamos nada a oferecer. Pior, a única coisa que nós tínhamos para oferecer era o nosso próprio pecado. As nossas dores, as nossas mazelas e os nossos trapos de imundície. Era apenas isso que eu e você tínhamos para oferecer. E Cristo levou todas essas coisas. Cristo levou sobre si o nosso pecado, a nossa imundície e as nossas mazelas lá na cruz do Calvário. Como vemos declarado em Isaías 53, versículos 4 ao 5. O texto de Isaías diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos curados. É esse amor que perseverará você até o fim, meu querido. Não é que tem almoço grátis. É grátis para você e para mim. Para Cristo, custou receber de Deus toda a ira, todo o peso da nossa iniquidade, todo o peso das nossas transgressões. Para Ele, custou ser castigado por Deus, ser esmagados por Deus e levar as nossas iniquidades. É importante que nós entendamos isso, queridos. Há hoje uma teologia muito popular, chamada NPP, que tem inclusive mestres presbiterianos que a ensinam. Não pastores, mas que são teólogos profissionais, digamos, do tipo. De que a carta aos Gálatas e essas declarações de Romanos, não é que Cristo foi esmagado em nossos lugares, mas que Paulo está lidando com questões eclesiológicas, que Paulo está lidando com problemas de igreja e não com definições de salvação e soteriologia. E é muito sutil. Eu li os autores, ouvi os proponentes aqui no Brasil, e eu te digo, é muito sutil. Não vá se você não tem um filtro doutrinário acurado. E eles negam que o que Paulo está afirmando é a respeito da justificação e da doutrina da imputação, da doutrina da substituição. Eles negam que Cristo nos substituiu na cruz. E aí eu pergunto, onde está a nossa esperança se for isso verdade? Se Paulo está lidando com problemas de igreja, se Paulo está lidando com problemas dos judeus, de como os judeus levavam a vida religiosa, onde está a nossa esperança? Do que somos justificados? Lembre-se, Cristo morreu por réus condenados. Este é o amor tão sublime de Deus. Versículos 6 e 7. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Cristo morreu por pessoas más. Cristo morreu por mim e por você há 2000 anos atrás. Cristo morreu por mim e por você quando eu e você nem sonhávamos em nascer. Há 2000 anos atrás, eu nem sei quem era meu ascendente, creio, né? Há 2000 anos atrás. Sei que existe uns, mas eu não sei quem é. E lá, 2000 anos atrás, aí nós podemos concordar com Asaf Borba. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Cristo pensava tanto em mim, em você e em nós, no seu povo eleito, que na sua última oração que temos registrada, ele diz o seguinte: não peço somente por estes, pelos discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti,
também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Cristo pediu por mim e por você antes mesmo da crucificação, para que nós fôssemos levados à unidade, para que nós perseveremos. Mas se ainda assim, com todos esses argumentos, com toda essa exposição, você se perguntar, como posso ter certeza do amor divino, Felipe? No dia da tribulação, da dificuldade, qual é a prova do amor que Deus tem por mim, pela minha vida de maneira específica? Os versículos 8 e 9 nos dizem a prova do amor de Deus. Leia comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele livres, salvos da ira. Aqui está a prova do amor de Deus por mim e por você. Por ele ter dado tudo, feito o seu filho morrer por nós. A prova do amor do Deus triuno, não só do Pai, não só do Filho, não só do Espírito, mas do Deus triuno, está no fato de que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Como vimos, de forma ágape, sem exigir nada em troca, a não ser os nossos próprios pecados. Que negócio ruim, né? Nós entramos com o pecado, Cristo entra com a salvação. Nós entramos com a condenação, Cristo entra com a justificação. Esse amor é um amor trinitário. É um amor de toda a santa trindade por nós, povo de Deus. Por aquela trindade que são três pessoas distintas que subsistem em um único Deus. E ele se revela da seguinte forma: o Pai, Deus o Pai, envia, esmaga e parte ao meio e mói, derramando toda a sua ira que nos era destinada sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Deus o Filho se entrega voluntariamente em obediência. E foi fiel até a morte de cruz, inteiramente fiel, e jamais desistiu, foi até o fim por esse amor. Sofreu na sua própria carne toda a ira, toda a humilhação e todo o escárnio dos homens maus. E recebeu em sua própria carne tudo aquilo que nos era destinado. Ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus, o Pai. O Deus Espírito Santo. Gera Deus o Filho no ventre da Virgem Maria. Desce sobre ele na hora do batismo em João 3, cumprindo assim as profecias. Ressuscita o Filho dentre os mortos. E pasmem, nos ressuscitará no último dia, no retorno do nosso Senhor em glória. Quando Ele vier e colocar debaixo dos seus pés todos os inimigos e cumprir assim a vingança que foi feita contra tudo aquilo que foi feito contra o povo de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro até o último dia, todos aqueles que assolaram o povo de Deus, todos os ímpios, receberá a punição do nosso Senhor. E neste dia, se nós estivermos mortos, ressuscitaremos e nos encontraremos com o nosso Senhor nas nuvens, como lemos aqui em Tessalonicenses, na aula da doutrina da morte dos crentes. Esse Espírito habita em nós com o selo da vida eterna, para deixar claro que pertencemos a Deus como propriedade dele. E esse mesmo Espírito nos consola, nos conforta e age, derramando o amor desse Deus triuno nos nossos corações. Estas são as características bíblicas da prova do amor de Deus por nós e de tudo que Deus fez por nós. E desse amor nós somos apenas agentes passivos, apenas recebemos. Lembra da frase do C.S. Lewis que eu citei? Da citação completa, mas no meio daquela citação tem uma frase que diz o quê? Ame qualquer coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente partido. Deus, por nos amar, não ficou com o coração partido. As emoções de Deus são imutáveis, assim como Deus é imutável. Deus, por nos amar, não ficou com o seu coração partido. Mas Deus
partiu inteiramente o seu filho na cruz, com a sua ira, por mim e por você. Vou repetir. Na cruz do Calvário, Deus partiu inteiramente Jesus Cristo, moendo-o por mim e por você. E por não haver garantias dadas por nós não podemos dar nenhuma garantia. Deus faz isso no nosso relacionamento de forma incondicional, sem pedir nada em troca. Porque nós não podemos dar nada, a não ser o nosso pecado e a nossa doença. Esse é o amor de Deus pelo seu povo eleito, meus queridos. Ele faz tudo isso para a sua própria glória. E agora, justificados e amados incondicionalmente, somos salvos da ira eterna contra nós. E Paulo conclui esta passagem, e eu também vou concluir com os versos 10 e 11. Versículo 10 e 11 desta passagem diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Na morte de Cristo fomos amados e salvos da ira de Deus. Salvos da morte eterna na ressurreição de Cristo. Somos salvos pela sua vida agora, para a vida. E nele recebemos vida em abundância. Essa é a obra completa do Deus triuno, por meio de Cristo, para nós. E nisso nos gloriamos. Que mediante um inocente, lembrando Lewis mais uma vez, partido na cruz pelo amor de Deus por nós, que não éramos nem um pouco inocentes, que não merecíamos nada e apenas a ira de Deus, recebemos de forma graciosa o amor, a benevolência, o cuidado, o carinho, a gentileza e o acesso ao trono celestial. Não somos mais inimigos, queridos. Lembre-se disso. Nós não somos mais inimigos. Ainda mais, somos filhos. Aqui não é só que o rei desistiu. Uma coisa é eu te perdoar. Outra coisa é o juiz dizer bem assim, está perdoado, não deve mais nada. Outra coisa é o juiz, além de te perdoar, te levar para casa, te adotar como filho, te incluir na família e viver com você eternamente, te dando do bom e do melhor do alimento espiritual. Isso é totalmente diferente. Algum advogado já viu um juiz fazer isso? Eu nunca vi. É isso que o rei juiz faz por nós. Não apenas somos justificados, reconciliados, nós somos filhos do rei, herdeiros do seu reino, por causa de um amor incondicional que vem apenas dele. O que faremos com essas informações bíblicas? Como que nós viveremos? Como aplicaremos isso no dia a dia? Eu gostaria de fazer 4 aplicações com vocês, queridos. Se você já é um crente, eu o encorajo que você tome posse. E aqui é tomar posse no sentido bom, não no tomar posse de outras coisas, né? Que você tome posse da obra amorosa do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito, em Cristo Jesus, pela sua e a minha vida. Viva como um justificado que está em paz, e não apenas isso, que foi adotado por esse rei. Não precisa ter mais medo, querido. Deus não prova o seu amor para você e para comigo por aquilo que Ele nos dá. Ele não prova o seu amor se a nossa conta está cheia ou vazia, pelo carro que dirigimos. Isso pode ser centelhas do amor de Deus, mas não é a prova do amor de Deus. Deus não prova o seu amor para comigo e com você se nós temos saúde emocional, que muito se fala dos dias de hoje, saúde mental. Não é esta a prova do amor de Deus para conosco, que não estou advogando contra, só estou falando que não é a prova do amor.
A prova do amor de Deus está na cruz de Cristo. Viva como justificado que recebeu esse amor na cruz de Cristo. Não interessa como está a sua situação hoje. O que interessa, a prova do amor de Deus está em Cristo Jesus na cruz. Receba isso. Lembre-se de João 10, onde Cristo diz de maneira muito clara e direta e contundente: ninguém tirará você e eu das mãos dele. Ninguém. Mas se você não é um crente, talvez, se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, se você não vem à igreja, não se preocupa com a sua eternidade, presta atenção. É meu dever te falar isso hoje. Se você ainda não creu no Senhor ou ainda tem dúvidas e nunca experimentou esse amor no seu coração, uma coisa é você ter um sentimento ou outro de que Deus não te ama. Outra coisa é nunca experimentar e se derramar no coração. Se você nunca experimentou o derramar do amor de Deus no seu coração, eu tenho o dever de te avisar que talvez, só Deus conhece os corações, mas talvez, você ainda não foi justificado. E o que te espera na vida, se, e um se bem maiúsculo, você ainda não foi justificado, ou não só no final da vida, ou na volta de Cristo, e Ele voltará, acredite, Ele voltará. É um juízo terrível, um inferno de fogo, e literalmente de fogo, literal, eterno, eterno. Por isso hoje eu te convido a correr para Jesus. Confesse os seus pecados, confesse que você está em guerra, em rebelião e que você é inimigo de Deus. Peça perdão de uma vez por todas. Peça a esse Deus por salvação. Se tem dúvida no coração, ore. George Whitefield, um dos maiores pregadores do mundo, certa feita disse: Deus, eu acredito ser salvo, mas se eu não for, por favor, me salva pela sua graça. Porque ele tinha dúvidas às vezes. Ele era calvinista, convicto. Mas de vez em quando a dúvida pairava sobre o seu coração. Se você ainda não recebeu esse amor, ore a Deus e peça a Deus, por favor, me salve mediante a obra do teu filho na cruz. E creia nessa obra. Creia que Deus possa te salvar. A Ele pertence a salvação. Terceira aplicação. Agora aos crentes novamente. Viva consolado, sabendo que o Criador de todas as coisas te amou, que você é crente, e que se você acredita no Senhor Jesus Cristo, é porque pelo seu amor, Ele te escolheu para isso. E a prova disso, mais uma vez, não está no que Ele te deu, mas na cruz de Cristo. Não está nos seus bens materiais, mas naquilo que Ele fez na cruz. E por último, quarta e última aplicação, quando você duvidar do amor de Deus, lembre-se, Ele já provou o amor para você, Ele não precisa provar de novo. Ele não precisa provar de novo. Nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, pelo aquilo que está escrito. Quem viu Jesus morto e crucificado com os olhos? Aqui, olhando aqui, ninguém aparenta ter 2000 anos, então, acredito que ninguém. Mas, pela fé, olhe com os olhos espirituais. A prova do amor de Deus, quando Ele matou, torturou com sua ira Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhe apenas para lá, vá para lá, veja essa prova. E depois que você vir, lembre-se, você está justificado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificado, eternamente, inalteravelmente, para sempre. E com Ele viveremos a glória eterna do novo céu e nova terra. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, te agradecemos pela tua misericórdia para conosco. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus na cruz, que nos salvou e nos livrou dos nossos pecados. Graças te damos porque o Senhor é aquele que nos salvou e ao Senhor pertence a salvação. E aprove ao Senhor aplicar a nós, o teu povo, a nós e a nossos filhos, esta salvação da aliança. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, Pai, que esta palavra encontre lugar no coração e nas mentes dos meus irmãos e na minha própria. E que na sua graça, no seu amor, que a palavra da verdade
frutifique em nossas vidas prática de santificação. É isso que te pedimos, Pai. E que a nossa santificação, em resposta a esta mensagem, é nunca jamais duvidar do amor de Deus. Mas como seres quebrados e falíveis, nós somos falíveis. Pedimos ao Senhor que quando duvidarmos, que o Senhor nos lembre que a prova do seu amor para conosco não está na situação que vivemos ou naquilo que temos. Tudo isso são centelhas do seu amor. Mas a prova do seu amor para conosco está em Jesus Cristo na cruz. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém.